Os nossos seguidores estão chegando aí. Rosileia, Roselena, boa noite para vocês. Tivemos um probleminha de transmissão, tivemos que encerrar o primeiro momento. Nós estamos aqui já prontos para poder participar dessa live. Em função da Semana do Trânsito, a gente achou pertinente esse tipo de conversa, né, sobre trânsito. Perceba o risco, proteja a vida. Temos aqui a nossa convidada, Nívia Conceição do Espaço Sena, uma amiga agora, uma grande amiga, arquiteta e urbanista, engenheira de tráfego, coordenadora municipal de mobilidade urbana de Abaetetuba. Meu Deus, Abaetetuba, gente! Vamos trazer gente da nossa gente para a nossa live, pessoas que lidam o dia a dia com o trânsito do nosso estado, da nossa capital, né? E falando justamente desse tema, que é um tema super importante, né? E aí, Nívia, fala um pouco de você, do teu trabalho, né, nessa área. Vamos começar apresentando aqui a Nívia. Oi, Eurípides. Oi, Cícero. Fale. Boa noite, Maísa. Uma satisfação imensa participar da live com você. Quero aqui nessa noite aproveitar ao máximo desse momento para a gente trocar essas ideias, trocar experiências, trocar conhecimento. E desde já eu te agradeço pelo convite. E eu tenho certeza que vai ser uma live muito proveitosa e de troca de muita informação. Eu vou já te apresentar com você. O teu microfone está batendo muito vento, eu não sei o que é aí, se tem alguma intervenção, se está mexendo com ele. Teu microfone, ele está assim, com uma ventilação, um barulho. Agora que você parou o barulho. Quando você estava falando, estava fazendo barulho, eu não sei se você estava mexendo nele. Me ouve bem? Me ouve melhor agora? Sim, só está vendo, parece assim que ele está na frente de um ventilador. Não. Eu acho que é o som de ambiente aí que está fazendo nele, no teu microfone. É só porque a gente está querendo te ouvir e aí faz uma interferenciazinha o microfone. Coisas de ao vivo, né, gente? Melhorou. Acontece. Melhorou agora? Quando você fala, dá um barulhinho no microfone, só isso. Não sei o que é. Deixa. Vamos falando. Se balançar, ele faz um barulho mesmo. Ó, fazendo barulho. É isso aí. Peraí, já volto. Gente, nós estamos falando da Semana do Trânsito. A Semana do Trânsito que tem como tema Perceba o risco, proteja a vida. É um tema que é muito pertinente a nós, enquanto cidadãos, na nossa responsabilidade que a gente tem sobre o trânsito. O trânsito que é um espaço de convivência das pessoas, que é um momento que a gente tem de mostrar respeito pela vida do outro, é um momento de compartilhamento, mesmo que você não tenha um conhecimento de quem está do seu lado, mas você convive sociologicamente, o trânsito é um espaço de convivência que a gente tem a oportunidade também de poder ser solidário, de poder ser amigo das pessoas, de mostrar educação. Eu costumo dizer, Nívia, que as pessoas elas têm uma preocupação muito grande de mostrar educação quando estão num evento social, quando estão dentro de um ambiente, né? É bonito você mostrar educação. Mas quando vão para a rua, principalmente quando entram num carro, né? Uma moto, esquece um pouquinho da educação, né? Isso não é generalizado, tá? Eu estou falando de um pouquinho de Brasil, né? E aí que a gente tem que ter a responsabilidade de saber conduzir, de saber se relacionar e de mostrar de fato em público, não num ambiente só fechado, a educação. Para você, esse tema desse ano, né? É um tema que diz muito ao teu trabalho em Abaetetuba? Bastante, Maísa. Pegando o gancho da questão comportamental, é muito particular de cada região, né? De cada município, das capitais, como é que elas se desenvolvem a fluidez do trânsito, focado na educação do trânsito. Eu morei no Horizonte,
morei em São José dos Campos, conheço muito bem São Paulo, Rio de Janeiro, e aí sou de Abaetetuba, e como é que os comportamentos eles vão mudando, né? A gente costuma falar aqui em Abaetetuba que o trânsito aqui é uma questão cultural. Eu discrimino esse termo, não aceito bem esse termo que é cultural, porque a gente não cultiva a cultura ruim. A gente cultiva a cultura boa, e para a gente ter um trânsito, uma fluidez boa e seguro, a gente precisa ter um comportamento seguro para ele haver fluidez. E isso faz parte do meu cotidiano aqui em Abaetetuba. Desde abril de 2018, eu assumi a coordenação municipal de mobilidade urbana. Junto com uma equipe, coordenei o Plano Municipal de Mobilidade Urbana aqui do município. Desafiador para mim, eu estudei em São José dos Campos, interior de São Paulo, na Universidade do Vale do Paraíba. Iniciei também um mestrado lá. Por conta desse convite do município aqui, eu não finalizei a minha dissertação de mestrado, mas também ele era na área de planejamento urbano e regional, na área de cidade, onde a gente estudava também o que tinha muito a ver com o que a gente trabalha aqui hoje. E o tema desse ano, voltando para a questão do tema, ele é extremamente importante e ele precisa ser levado a sério, né, Maísa? Muito, muito. Assim, enquanto a experiência que eu tive como gestora em Belém foi uma experiência muito difícil no sentido comportamental, tá? Porque eu enfrentei diversas barreiras. Aqui a gente vai fazer uma troca de figurinhas do que a gente passa sendo gestora de trânsito, principalmente quando a gente fala da mobilidade urbana, né? Eu senti muita dificuldade na falta de percepção das pessoas de que no espaço público ela tem uma grande responsabilidade sobre a vida das outras pessoas. Não é só a sua vida. E está dentro de um espaço público sempre encarando aquilo como se fosse um espaço de disputa, de tudo, né? Eu quero passar, eu quero avançar. E a gente tinha uma dificuldade muito grande de fazer que as pessoas entendessem que se a gente dentro de um espaço, porque o espaço físico é escasso. O espaço físico é escasso. Isso aí não tem como a gente aprofundar, né? Então, o espaço urbano, o ambiente de trânsito, ele é um ambiente complexo, de qualquer forma, porque você tem várias coisas que acontecem ao mesmo tempo. Você tem pedestre, tem motorista de ônibus, você tem o passageiro de ônibus, você tem o de carga, você tem o motoqueiro, você tem o ciclista, você tem o pedestre. É um ambiente que tu tem que estar muito antenado e muito preocupado em se comportar de uma maneira preventiva, de uma maneira que você possa se preservar e preservar a vida dos outros. Eu ficar muito triste quando eu vi, assim, por exemplo, acidentes aqui na canaleta do BRT. Nós temos aqui um projeto BRT em andamento, uma canaleta, e as pessoas sabendo de fato de que elas não poderiam, de maneira alguma, estar, por exemplo, o ciclista dentro da canaleta, depois de ter a ciclovia em cima, né? Depois, também, aquelas manobras irregulares, de fazer convergência proibida, e num ato desse, as pessoas já corriam risco de ter um acidente. A gente teve, inclusive, um óbito na semana passada, horrível, que foi horrível esse óbito, que é justamente uma situação de uma moça que estava num local inadequado, né? Então, deixa eu pegar aqui, que eu estou entrando aqui só para tirar uma pessoa e volto. Então, o que acontece? A gente fica muito triste quando isso acontece. A gente fica muito triste quando a gente vê um ato impensado, uma imprudência, ceifar uma vida. Ceifar a vida de pessoas jovens, de pessoas que ainda têm muito a oferecer. E fica muito triste quando vê que isso foi um ato impensado, foi uma coisa que realmente, uma fatalidade que poderia ter sido evitada, né? Então, na maioria das vezes, quando a gente analisa um acidente de trânsito,
o que a gente percebe dentro dele é o efeito comportamental muito forte. É o efeito do comportamento, da condução. E, geralmente, um acidente de trânsito, ele não tem uma causa única, né? Ele é um encadeamento de fatos. É a rua que tinha uma falta de sinalização, uma complexidade de movimentos, era que estava chovendo e a chuva já leva à dificuldade de percepção, ou então que falta uma iluminação. Aí vai tendo uma cadeia de movimentos, o excesso de velocidade casado com isso. Então, o que eu sinto é que essa busca de conscientização do papel de cada um no trânsito, dizendo, como eu sempre digo, que o trânsito somos todos nós, né? Essa busca, ela tem que ser uma coisa permanente. Não é uma campanha em setembro, como a gente está falando, mas é algo que tem que começar desde que a pessoa nasce. Desde que eu vou para o velocípede disputar na escolinha um velocípede com outro amigo que tem velocípede, né? Sempre entendendo que a circulação, o ambiente de circulação é um ambiente que a gente é solidário, né? Deve ser solidário, deve ser um ambiente compartilhado de uma maneira próxima entre as pessoas, e que o ato de você dar preferência para alguém, o ato de você parar para o pedestre, acaba sendo um ato bonito de generosidade, de preocupação com a vida. Eu imagino isso, né? O que você acha, Univa? Então, mas aqui no município, a gente, lá do começo, a gente pode falar das vias, né? Quando a gente falou que a gente faz parte do trânsito, nossas vias são estreitas, nossas calçadas estão desniveladas, acaba empurrando o pedestre aí para o meio da via. Quando a gente fala de acidente, aqui no município, nas últimas 2 semanas, a gente teve algumas fatalidades de vítimas de trânsito, e gerou-se, né, muitos comentários a respeito do trânsito, e aí nós, especialistas em trânsito, a gente costuma dizer que o trânsito, ele não é perigoso. Eu costumo dizer que muito vai do condutor, né, ou do veículo, ou da motocicleta, ou da bicicleta, também. Isso que a gente volta na questão comportamental. E esses acidentes foram em decorrências até, claro, a gente não está aqui, né, não vai entrar em discussão, mas como foram recorrentes desses acidentes aqui no município, gerou uma discussão muito grande em torno do trânsito. E aí calhou bem que a gente entrou na Semana Nacional do Trânsito, que é de 18 a 25, a gente ainda está na Semana do Trânsito, e aí a gente se questiona, mas por que só uma semana? Né? Por que a gente não trabalha o ano inteiro a questão do trânsito, que a gente sabe que é uma das causas que mais mata no Brasil e até no mundo? O trânsito mata mais que arma de fogo. Então, a gente precisa trabalhar desde a infância, como tu mesmo disse, desde quando a gente pega um velocípede, já gera competitividade no trânsito a respeito de velocidade e de força até. Então, a gente precisa trabalhar isso desde a educação básica, a passar em todas as fases, inclusive porque quando a gente vê que os adultos, né, que são as pessoas que mais conduzem veículos, que são as pessoas habilitadas para esse tipo de atividade, são as pessoas mais imprudentes, né, na sua totalidade, não generalizando, mas que na maioria sim. E isso é preocupante. Aqui no município de Abaetetuba, a gente não tem transporte coletivo, Maísa. Nós não temos ônibus aqui. Então, o transporte aqui ele é feito por carros e motos particulares, táxis e mototáxis. Né? Então, a gente, como todas as cidades do Norte e Nordeste, a gente tem um número absurdo de motocicletas. Pois é, isso que eu ia falar, né? É conhecida Abaetetuba pela quantidade de motos, né? Motos. Ela foi a cidade das bicicletas. Sim, e sim. Nós tínhamos... Ela foi a cidade das bicicletas. A gente tinha aqui que eram chamados de batalhadores, que faziam os fretes, né? Sentava na garupa e ele te levava onde quer que você, o endereço que você desse para ele. E aí, depois, com o avanço
da chegada das motocicletas, aqui eles migraram para as bicicletas, para as motos, e aí teve esse avanço, esse inchaço populacional de mototaxistas, que a gente tem regulares e, como em todo lugar, a gente também tem os irregulares. Inclusive, o plano de mobilidade urbana, ele também foi trabalhado fortemente em cima da implantação, da proposta de implantação do transporte coletivo urbano. Uma coisa que muita gente falou essa semana, já que a gente está falando em educação, né? As pessoas sempre colocaram essa semana em muitas situações falando da necessidade, uma obrigatoriedade da educação no trânsito dentro das escolas, na matriz curricular. Uma coisa que eu andei respondendo é o seguinte: isso já tem, né? Muitos municípios já têm incorporado na própria base do programa de educação, onde está lá, colocado a educação para o trânsito, inclusive, de maneira transversal, ou seja, um pouco nas ciências, um pouco na matemática, no português, né? Eu acho que precisa, nesse caso, aplicar a lei realmente, intensificar, usar isso como uma prática de realmente que venha para as escolas como uma coisa não pontual, mas ao longo do tempo, todo o tempo ensinando, desde o aluno atravessar a rua, os cuidados de atravessar a rua, orientando os pais, que vira um drama. Por exemplo, aqui em Belém, a questão de estacionamento em frente às escolas para pegar os filhos é um drama. Isso é uma coisa já de décadas, que é fila dupla, tripla, quádrupla, e enfim. E eu me lembro que no tempo que nós entramos lá na gestão da CEMOB, a gente chamou inclusive os colégios, porque a gente entendia que as escolas eram os polos geradores de tráfego e que eles realmente tinham responsabilidade, ainda continuam sendo nessa posição, me mantendo nessa posição, que o polo gerador de tráfego, ele é responsável pelo tráfego que ele gera. Isso aí está lá no Pequeno Príncipe, né? Você é responsável por aquilo que você cativa, né? Eu chamo lá do Pequeno Príncipe. E é responsável. Mas aí, trazer isso para a prática, fazer as pessoas entenderem que no momento que ela gera um tráfego, ela tem que absorver isso e tem que dar um jeito. Por quê? Porque isso interfere na rua. E na rua tem outras pessoas que não tem nada a ver com aquele tráfego, né? E a rua é pública. Então, a gente chamava também os donos de escola, me lembro na época, a gente chamou, para conversar. Olha, faça um horário diferenciado de entrada e saída de veículos, criem um espaço para que o pai entre e deixe o filho lá dentro. Afinal de contas, tem espaço lá dentro, vocês fecham o portão e fica tudo do lado de fora. É um transtorno para quem vai pegar o filho, como também é um transtorno para quem está só passando na rua. Então, esse comprometimento que a gente está falando assim, ao nível ainda de comportamental de cada um indivíduo, ele também se manifesta nas instituições, ele também se manifesta no próprio condutor de veículos. No caso, os condutores profissionais mesmo, eu estou vendo aqui o Jean Madison, que está na nossa live, os condutores profissionais também, como os motoristas de ônibus, os mototaxistas, os motoristas de táxi, de aplicativo, eles têm que dar exemplo, porque eles são profissionais e tem mais. Eu me lembro que em algumas palestras que eu fiz com motoristas de ônibus, eu dizia o seguinte: vocês, quando dirigem, vocês não estão conduzindo só a vida de vocês, vocês estão conduzindo a vida de várias famílias, pessoas. Responsabilidade por vida de vocês é muito maior. Então, mais ainda devem ser responsáveis, né, pelo bem-estar e pela segurança dessas pessoas. Então, quando a gente abre um pouco mais, né, a gente vai ver que a participação dessas instituições, desses operadores, ele é fundamental também para que a gente tenha um trânsito seguro. Me diga uma coisa, Nívia, dentro desse teu trabalho, como é que está sendo a questão dos motociclistas de uma maneira geral, né? Os motoboys, os mototaxistas. Me disseram que aí em Abaetetuba isso é muito forte. E como é que está sendo a questão de segurança de trânsito em relação a eles? Vocês já fizeram vocês fazem algumas campanhas direcionadas, vocês conversam com eles? Porque a estatística é muito alta. Aqui em Belém é altíssima a estatística de acidentes com motociclistas, né?
A gente tem um número de mototaxistas cadastrados dentro do Departamento de Trânsito. Agora, como a gente vai aumentar esse número, vai aumentar mais algumas vagas, né, que ele é feito de acordo com o percentual populacional, e aí a gente vai aumentar algumas vagas. A gente tem um número muito grande de taxistas, de mototaxistas dentro do município. A gente tem os mototaxistas regulares, a gente tem os irregulares e a gente tem os itinerantes, os que só vão trabalhar para levantar um troco, para levantar um dinheirinho, para pagar uma conta, alguma coisa assim, que são os mototaxistas eventuais. Agora, na Semana do Trânsito, está tendo várias campanhas, inclusive de rádio, televisão, internet, a fim de trabalhar na educação do trânsito, chamar os mototáxis para eles não verem o órgão fiscalizador como inimigo e sim como parceiro, né? Mas a gente sempre quer trabalhar com parceiros, a gente não quer ser inimigo de ninguém. Claro que você precisa estar regular, sua moto precisa estar regular, você precisa estar habilitado para conduzir o veículo. E a gente tem feito e quer fazer muito mais, inclusive trazendo e fazendo parcerias com o Departamento Estadual de Trânsito, com o DETRAN, a vir no município para a gente trabalhar mais campanhas nesse teor e fazer com que os irregulares passem a ser regulares e os que são regulares permaneçam nas atividades, exercendo e oferecendo um trabalho de melhor qualidade. O que eu acho interessante também a gente abordar é justamente a questão do regular e do não regular, né? As pessoas às vezes dizem assim, mas tem que entrar no órgão, tem que cadastrar. As pessoas precisam entender que há uma responsabilidade do poder público sobre a vida das pessoas, sobre a segurança das pessoas. O teu órgão tem uma responsabilidade, o DETRAN tem uma responsabilidade, a polícia tem uma... Todos órgãos de segurança, o objetivo maior deles é proteger a vida das pessoas e o patrimônio, né? E quando você se preocupa com alguém que transporta vidas, que você chama para a legalidade, você está querendo o quê? Que o poder público ele exerça sobre aquela atividade um controle para promover principalmente a segurança das pessoas. E tem pessoas que pegam esse modo de transporte, mesmo ele sendo ilegal, irregular, seja o que for, clandestino, e não estão se preocupando. Aí acontece aqueles acidentes, a pessoa não é habilitada para dirigir, o veículo está todo cheio de problemas também, e aqueles acidentes que a gente sabe que acontecem. Então, voltando à questão da percepção do risco, o que você acha, Nívia? Uma pessoa andando de bicicleta, olha, gente, adoro os ciclistas, mas vamos conversar aqui, de moto, como tem ocorrido em Belém, a pé, numa canaleta de BRT, que o ônibus pode atingir uns 60, 70 km por hora. Será que uma pessoa dessa percebe o risco? Será que percebe o risco? Será que consegue dimensionar? Porque aí você vai colocar assim, não, é aquilo que você falou. As pessoas dizem assim, é cultura andar no meio da rua. Andar no meio da rua é cultura. Poxa, todo ser humano, por mais simples que seja a situação, até um que não é ser humano, não racional, tem aquela questão da defesa da vida, né? Defesa da vida. Eu fico pensando como é que uma pessoa se expõe dessa maneira, arrisca dessa maneira a sua vida, né? Que é o bem mais precioso que a gente tem, né? Então, assim, quando ele fala perceba o risco, tá? Perceba o risco. Aí eu fico pensando, será que essa pessoa tem capacidade de perceber o risco que ela tá? Eu imagino que a Abaetetuba não deve ser muito diferente daqui, principalmente numa parte mais para a periferia. Você tendo uma moto, o motorista, o motoqueiro, aí vem atrás umas 3, 4 pessoas, e se bobear, ainda vem uma criança de 3 meses ainda no colo da mãe. Todo mundo dentro de uma moto. Você já pegou isso? Já viu isso? Aqui é muito comum, Maísa. A moto parece um carro, ela leva 3, 4 pessoas ao mesmo tempo, não é?
Isso eu tô falando de moto e bicicleta também, né? Bicicleta também, né? Às vezes... A pessoa tá falando muito aqui em multa, sabe? Eu queria saber contigo, Nívia, qual a tua opinião sobre a multa como um elemento de condicionamento de comportamento? O que tu achas disso, hein? Olha, aqui em Abaetetuba é muito comum a gente ver, presenciar esse tipo de comportamento do condutor, ele mais um, mais dois, mais três na moto, criança, ele leva a família inteira, ele transporta carga na motocicleta, e assim, são as coisas mais absurdas que tu pode imaginar, é transportado em cima de uma motocicleta, Maísa. Isso, uma mudança. Uma mudança. Porque eu tenho vivenciado muito isso. Claro que isso nem deve acontecer, mas quando se trata do fiscalizador de trânsito, quando a gente autua a fim de gerar uma autuação, ele justifica que ele é trabalhador, que ele está trabalhando, que ele está ganhando o dinheiro dele. E eu sempre ouço que os agentes falam assim, mas nós também estamos trabalhando, né? Como se aquilo ali para ele fosse normal. É questão do comportamento dele mesmo, não perceber o risco que ele está colocando a própria vida e de terceiros, né? Quando ele transporta uma televisão na moto, quando ele transporta uma máquina de lavar na moto, que isso é muito comum por aqui, né? Então, a questão quando a gente entra para ser ostensivo no trabalho da fiscalização, e fazer a autuação, como eu te falei ainda há pouco, a gente não quer ser inimigo de ninguém, a gente quer ser parceiro, e a gente não é visto assim, né? Porque tem toda essa questão cultural que é levado muito a sério e parece que é muito difícil as pessoas entenderem que o certo é mais fácil, né? Que fazer o fácil para ser certo parece que é muito longe da realidade. Eu posso te falar que eu sou motorista. Dirigir aqui em Abaetetuba é bastante complicado. De moto eu tenho medo, mas de carro é bastante complicado porque é uma pressa absurda, as pessoas não respeitam a sinalização, elas não respeitam o semáforo, elas não respeitam a faixa de pedestre. Nas escolas em 2018 que nós trabalhamos em parceria com o governo do estado na sinalização aqui do município, nós pontuamos as escolas que receberam a faixa humanizada, nós pontuamos os locais que receberam a sinalização de idosos e deficientes, nós trabalhamos pontuando os semáforos onde foram implantados os novos 6 semáforos dentro do município. E a gente vê uma pressa absurda, e aqui em Abaeté não gasta 15 minutos para se locomover de um destino para outro. A não ser que sejam para os ramais, que é um pouco mais afastado, né? A gente tem muitos vicinais aqui dentro do município, mas na sede do município tu não gasta tanto tempo assim para justificar essa pressa absurda. E isso acaba gerando uma série de acidentes, e inclusive também porque o condutor da motocicleta ele não usa o equipamento de segurança. É raríssimo, ou é um ou outro que usa o capacete, e inclusive é uma questão que vai se trabalhar muito daqui para frente, porque os estudos breves que foram feitos reconheceram que é mínimo a parcela da população que usa o capacete dentro do município. Pois é, você já está tendo gente aqui como a Ana Maria Sena, que ela fala aqui, que é muito comum aqui em Abaetetuba, 3, 4, até 5 numa moto. Já superou até a lotação de um carro, né? Enfim, isso é muito comum. E em várias cidades do interior do Pará, isso é muito comum. Nós temos a bicicleta como um transporte muito, muito forte, e temos também a questão da moto. O Tiago diz aqui que no BRT, mesmo tendo uma placa escrita perigo de morte, os usuários não leem. Quero te dizer, Tiago, que essa ideia foi nossa e fomos muito criticados. Inclusive, bateram foto e colocaram lá, fizeram um meme dizendo que eu estava exagerando, colocando as pessoas, perigo de morte, mas é um perigo de morte, gente. A gente teve que fazer isso porque foi uma verdadeira invasão das faixas do BRT na época. E olha, eu vou te dizer uma coisa, Nívia, a gente nem está com o BRT funcionando.
Aquele BRT como o do Rio de Janeiro, como o da Bahia, imagine se tivesse aqueles ônibus enormes. Eu quero dizer para vocês que os ônibus que estão circulando, a não ser aqueles maiores que um outro, o impacto é pequeno. Agora pega aquele grandão para você ver. Primeiro, ele vai ter dificuldade de frear. Pois é. Aí, agora aconteceu uma coisa, tiraram os delimitadores da pista de concreto para o asfalto, né? Pronto, agora o pessoal invadiu de vez a pista. Quer dizer, precisa ter um delimitador para as pessoas saberem respeitar. Se você tira, invasão geral, tá tudo misturado, ou seja, é muito complicado, né? Eu acho também, não sei se talvez na própria a fase de habilitação das pessoas para conduzir. As pessoas não entendem, Nívia, não entendem, mas a gente sempre diz, né? A habilitação, a carteira de habilitação não é direito. Ela não é um direito. Ela é uma permissão para você dirigir. É uma permissão que o poder público te dá e que pode ser cassada a qualquer momento. Então, eu acho assim, o cidadão, e aí me perdoe o pessoal, que quanto mais, né, em crime de trânsito, em faltas gravíssimas, esse cidadão teria que ter sido tirado de circulação de dentro de um veículo, porque ele é uma ameaça à sociedade. A gente vê pessoas aí com 40 pontos, 50 pontos, 60 pontos. Teve até agora uma mexida, né, no Código de Trânsito, depois a gente vai fazer uma live sobre essas alterações. Mas, assim, a gente vê o cidadão que quanto mais. Aí alguém está falando, não, tem que multar. Tem gente que paga a multa e vai continuar sendo infrator. Aí vem ao órgão de mobilidade e multa o cidadão, é fábrica de multa. É fábrica de multa, né? Eu quero dizer para vocês que durante a minha gestão dentro da CEMOB, que foi quase 4 anos, nunca chegou para mim uma reclamação de uma autuação para mim que fosse ilegítima. Nunca chegou para mim alguém dizendo que lá era uma fábrica de multa e que a gente ia ver o motivo que fosse ilegítimo. O que eu acho também é que a gente tem que cultivar nas pessoas a consciência de cidadania. O que é ser cidadão? As pessoas pensam que ser cidadão é ser coberto de direitos. Mas uma coisa que é praxe nos países desenvolvidos é que a primeira coisa que uma criança aprende quando nasce, começa a ser educado, são os deveres. Para que você tenha direitos, você tem que primeiro cumprir dever, cumprir regras. E essas pessoas, o problema também é esse, as pessoas, elas se arvoram de direitos e se esquecem dos deveres, né? Eu tenho o dever de cumprir a sinalização de trânsito. Eu tenho o dever de andar dentro da velocidade, eu tenho o dever de parar para o pedestre atravessar, eu estou colocando como motorista. Como ciclista, se eu tenho uma ciclovia, por que eu ando do outro lado? É muito comum aqui em Belém, uma rua que tem uma ciclofaixa, o pessoal andar do outro lado. E não tem nada que impeça andar na ciclofaixa, mas ele anda do outro lado. Então, o que é importante dizer? Um país que as pessoas têm direito, antes de mais nada, é um país que as pessoas cumprem seu dever. Vamos ser cumpridores de dever. Cidadania, ela é algo que é um binômio. Dever, direito. Primeiro o dever, depois o direito. E as pessoas se arvoram de direitos e se esquecem do dever. Então, eu acho que vem desde a concepção do direito. Eu que ando lá fora, também, Nívia, quando eu ando lá fora, eu fico tão condicionada no trânsito aqui, de andar a pé, que quando eu chego lá fora, que eu vejo que as pessoas chegam na faixa e atravessam, assim, nem olham os carros saem parando, eu levo um susto. Eu fico na faixa tão condicionada a ter medo de atravessar numa faixa, quando tem um trânsito, eu não tenho um semáforo, que eu fico pensando, se eu ponho o pé na faixa ou não ponho o pé na faixa. Chega a ser até irritante para os motoristas, porque eles param e ficam esperando atravessar.
E até eu me habituar, eu não consigo, eu levo um tempão para me habituar de ficar andando na calçada e depois atravessando nas faixas que não tem sinal, gente, não tem, é só rotatória, por exemplo, na Inglaterra, é rotatória, as regras são muito claras, o pedestre pôs o pé na faixa, você que está de automóvel, você tem que parar, isso é regra, não precisa de semáforo, não precisa de agente de trânsito lá no canto ficar multando, até porque, gente, não tem nenhum lugar que eu conheça no mundo que haja possibilidade de ter agente de trânsito em cada esquina. Às vezes as pessoas dizem assim, não, porque Belém não tem agente de trânsito. Eu concordo que os agentes de trânsito eles estão em menor quantidade do que o necessário. Mas aí como é que justifica uma cidade como Belo Horizonte, que tem 3 milhões de habitantes, e não tem agente de trânsito, só tem guarda municipal, polícia, por quê? Porque lá é gerida por uma companhia e a companhia não pode ter agente de trânsito. Então, como é que Belo Horizonte funciona? E não anda morrendo gente que nem morre aqui em Belém. E não tem agente de trânsito. Sabe o que tem? Mais educação. As pessoas são mais conscientes. Aí a pessoa diz assim, já está fazendo comparação com outro lugar. Eu estou fazendo comparação com Belo Horizonte. É Brasil, tá? É Brasil, nós somos todos aqui iguais. Gente é gente em qualquer lugar. O que a gente tem é que refletir sobre o que é cidadania, que envolve primeiro cumprimento de deveres, né? Responsabilidade com o outro, né? E aí sim, você entender que a tua participação dentro de um processo, se cada um fizer a sua parte, se o pedestre andar na faixa e na calçada, se o ciclista tendo ciclofaixa andar na sua ciclofaixa, mesmo que ele não ande na ciclofaixa, como eu conheço vários países do mundo, que o ciclista anda na rua compartilhando com o carro sem demarcação de ciclofaixa, se o poder público faz uma via conservada em que as ciclofaixas não tenham buracos, que as pessoas possam andar, em que as ruas não tenham buraco, tem uma infraestrutura, né? Se o motorista entender que ele está numa condição muito favorável, até, né, de covardia em relação a quem está andando, cada um fizer a sua parte, será que a gente não teria um trânsito melhor? Será que a gente não teria um trânsito mais educado de pessoas que... Olha, as pessoas aqui, elas andam, nível, não sei se... Aí você falou uma coisa, que o povo tem pressa. É impressionante, porque isso também acontece aqui. As pessoas andam... Gente, um semáforo, ele tem segundos. 10 segundos, 15 segundos. As pessoas andam num desespero tão grande que elas fecham cruzamento. Tem necessidade de fechar um cruzamento? O trânsito está congestionado? Não dá para passar. Aqui eu já vejo comum. Eu vou aqui no trânsito, eu vejo que está congestionado, o trânsito não vai dar para eu passar, eu paro. Mas se eu parar antes do semáforo fechar, porque um carro está lá no meio do cruzamento e eu sei que não vai dar tempo de eu chegar lá do outro lado, quem está aqui atrás de mim já está querendo sair do carro e me esgoelar, entendeu? Assim, pá, bater aqui. É uma pressa, é um desespero, né? Então sai antes. Tá com pressa? Sai antes. Vai precisar chegar? Sai antes. Eu aprendi na minha vida recentemente que eu só vivia atrasada, eu só chegava atrasada nos lugares. Eu aprendi a me programar de uma forma que eu me condiciono para chegar sempre no horário nos lugares. Mas também tem a questão do brasileiro, né, Nívia? Só chega atrasado, né? Tem a questão do atraso, né? Eu não sei se eu estou falando um monte de coisa aqui, tá me deixando meio assim, mas o que tu acha de tudo isso aí? Não, como tu falaste mesmo, a gente deixa tudo para cima da hora e quer chegar no horário, né? É a questão da dificuldade das pessoas respeitarem a sinalização semafórica. São segundos, né? E será que tu não pode esperar 15 segundos, 25 segundos? É uma pressa absurda, as pessoas avançam, e aqui as pessoas avançam com famílias inteiras em cima da mão. Então a pessoa não tem respeito nem por si e nem por quem ela está carregando, que geralmente é mais a mulher, uma criança ou duas crianças. É muito... a gente vê isso com muita frequência aqui. Questão
da pressa que todo mundo tem, que as pessoas não podem parar para você manobrar o carro, elas não param para você estacionar, elas não param para você fazer uma intervenção. Então, assim, é muito complicada essa questão do comportamento, a gente volta sempre a falar do comportamento das pessoas. E aqui em Abaetetuba, a gente tem um número muito alto de pessoas não habilitadas, que foi o que você falou ainda há pouco, que é uma permissão para você dirigir. E aqui as pessoas, elas não têm essa permissão, elas conduzem um veículo, né? Eu costumo dizer que a gente tem essa problemática muito grande aqui dentro do município, até pelo número exorbitante de motos que a gente tem, né? No estudo que a gente fez, uma casa aqui tem, em média, 3 motos por casa. Tem casa que tem 5 pessoas, tem 5 motos, Maísa. Cada um com a sua moto. Cada um com a sua moto. E se a gente avançar mais um pouco para o transporte hidroviário, que a gente tem muitas ilhas aqui no município, isso também é muito comum lá. Cada casa tem 2, 3 rabetas ou rabudos, ou o transporte deles. Então, a gente tem essa problemática aqui, esse inchaço populacional de motocicletas, e isso acaba gerando que nos preocupe com a segurança viária, né? Que está naquele tripé do usuário, veículo e via. Né? Que a gente tem essa problemática da gente não ter vias bem estruturadas para receber o transporte coletivo dentro do município. A gente não tem vias bem estruturadas até para o leito carroçário receber um veículo, calçadas desniveladas para o pedestre, calçadas acessíveis, né, para os portadores de deficiência. Então, a gente precisa trabalhar pontual em questões que o plano de mobilidade urbana do município, ele dá essas diretrizes. E aí tu pode falar pela tua experiência com o plano também, né, que tu... aqui de Belém e o de Castanhal, que acabamos de encerrar também o plano de mobilidade urbana de Castanhal, participando lá também com o pessoal. E eu acho que é muito importante. Olha, Nívia, estão te elogiando demais aqui, eu preciso falar. A Carolyn Sena, as pessoas aqui, está falando aqui de você também, te parabenizando. Ela falou, inclusive, do uso do capacete. Sabe o que eu acho um absurdo, Nívia? As pessoas estarem criticando o órgão de gestor de estar querendo ajudar as pessoas. Você já imaginou? O uso do capacete é para beneficiar quem? O motociclista. E ele se aborrece quando você cobra o capacete dele. É um absurdo, porque é a pessoa contra a vida dela mesma. Ela está contra a vida dela, né? Aí, aqui também eu tenho a Lady Diana dizendo que nós somos maravilhosas. Aí tem aqui o Eurípides falando que em Santos também tem o VLT. Eu conheço o VLT de Santos também, que é um problema igual a história do BRT, que eu estava falando aqui para você. A Carolyn diz, Nívia Sena, excelente profissional, muito competente, qualificada. O Mário aqui, Cabral, também dizendo que congestionamento é algo que afeta, além da paciência dos motoristas, a qualidade de vida dos habitantes, né? Isso também é qualidade de vida, com certeza. O Saboia diz que parabéns por Abaetetuba ter uma profissional capacitada e experiente, parabéns, Nívia. Assim como a Leonor volta de novo e diz, olha, Nívia Sena, coordenadora de mobilidade urbana de Abaetetuba, faz toda a diferença no município, veio para somar, ensinar, orientar condutores, né? E a Rosa Helena dizendo parabéns pela aula de cidadania. Enfim, aí as pessoas aqui estão muito contentes, porque a gente está falando na Semana do Trânsito, mas, na verdade, a gente precisa explorar mais essa questão da percepção das pessoas, por questão, inclusive, de conceitos, que eu estava falando agora de cidadania, né? Na verdade, é uma conjugação, né? É a questão das pessoas e também dos investimentos públicos na mobilidade urbana. Os investimentos que vão desde a infraestrutura viária, que precisa existir, adequada, abordando os diversos atores que tem dentro do ambiente de trânsito, né? E como você mesmo colocou, o transporte fluvial, que é outra, né? Na verdade, a Abaetetuba tem os rios, que são ruas também, acabam sendo as ruas, né? O transporte fluvial faz parte do ambiente. A gente tem lutado muito para incorporar aqui em Belém o transporte fluvial ao nosso ambiente urbano, como parte do ambiente, porque Belém é uma cidade muito urbana que a gente nem pode falar que tem rural, a gente tem um periurbano, né?
A gente tem o meio urbano e o mais urbano e o menos urbano, vamos dizer assim, porque está tão misturado. E as nossas ilhas, elas fazem parte da nossa vida, né? Tem tudo a ver com a nossa vida. Então, assim, eu acho que investir no ser humano em qualquer área, seja na saúde, seja na educação, seja na mobilidade urbana, é investir em qualidade de vida e é em proteção à vida. As pessoas precisam ter essa consciência de que o ambiente de trânsito, ele faz parte da vida dela, faz parte do teu ambiente, faz parte do teu conhecimento, da tua... Desde que você nasce, que você começa a andar, já faz parte do trânsito, e aí todo mundo tem a sua parcela vamos dizer assim, de participação, né? E aí eu fico pensando assim, nós estamos na Semana do Trânsito, que bom que a gente tivesse, todas as semanas fossem Semana do Trânsito, todo tempo, né? As pessoas tivessem esse investimento. A gente sabe que tem até previsão legal do percentual de investimento em educação para o trânsito. Mas eu acho também que se essa educação para o trânsito ela se estendesse a toda a população, os próprios gestores teriam também a sensibilidade de que investir em mobilidade urbana é investir em qualidade de vida, é em proteger a vida, né? Proteger a vida das pessoas. E empregar também, que eu acho um nível legal, é o seguinte, ver você com a tua qualificação técnica numa cidade como Abaetetuba, que é uma cidade do interior do Pará. Que bom que o interior do Pará está se profissionalizando. Por quê? Porque a área de mobilidade urbana, gente, ela é uma área muito técnica. É uma área que exige conhecimento, é uma área que exige que a pessoa esteja preparada para enfrentar o desafio que é melhorar a qualidade da mobilidade urbana dessas cidades. E você encarou logo Abaetetuba. Abaetetuba. Né? Abaetetuba. A gente já viu coisas assim, cenas de Abaetetuba, de moto, de brigas, né? De confusão, de trânsito, por causa de situações, né? Como você diz, é cultura, mas não pode ser cultura a gente fazer coisa ruim, né? Não pode ser. Não é verdade? Pois é, a Maria aqui, a Leonor, diz assim, meu filho Robertinho, de 3 anos, estudante do maternal, já está tendo aula sobre trânsito. E eu acho que eu quero parabenizar todas as escolas que realmente têm aplicado a legislação, né, e levado a consciência da educação para o trânsito desde criancinha. Porque quando a criança cedo aprende, ela não vai ser um cidadão, né, infrator depois. Volta a história da infração, né? A infração é o princípio de tudo, gente. A infração é o princípio da fábrica que falam, a infração é o princípio da multa, quando chega a multa. Gente, eu quero dizer para vocês, eu tenho certeza que a Nívia também concorda comigo, ninguém gosta de multar. Fiscalização é uma coisa que é desagradável, porque você vai em cima de alguma coisa que a pessoa está errada, né? Então, tanto é que um dos indicadores da Organização Mundial de Saúde, alguma coisa assim de trânsito, eu não lembro agora onde foi que eu li, né? Um indicador de qualidade de vida numa cidade é o índice que você tem de acidentes de trânsito. É considerado um indicador de qualidade de vida, né? Que é um índice que você tem nesse caso aí, né? Então, eu acho que é importante dizer que cidades que têm menos infratores ou infrações, cidades que têm menos índices de acidentes de trânsito, são cidades de qualidade de vida melhor, não é, Nívia? O que tu acha? Me fala aí dos programas de Abaetetuba, que o pessoal quer saber aqui. Como é que tá os programas aí de Abaetetuba? O que vocês estão aí fazendo, né? A programação dessa semana, como é que foi aí para vocês, da Semana do Trânsito? Só quero voltar um pouco na questão da segurança, né? Da segurança no trânsito, que a gente estava falando, a questão do acidente de trânsito. A gente já teve números altíssimos de acidentes de trânsito aqui no município, de 2014, 12, 13, 14, 15, 16, que foram os levantamentos que eu fiz para o plano de mobilidade urbana. O nosso plano de mobilidade urbana, ele foi aprovado no dia
5 de dezembro de 2019. Nós trabalhamos nele durante esse período nos levantamentos pontuais do município, inclusive nas estatísticas, buscando nos órgãos, no SAMU, na polícia militar, no Corpo de Bombeiro, que também estão envolvidos, né, no socorro e no desfecho, para a gente poder compilar alguns números. A gente não vai falar desses dados aqui, mas assim, a gente já teve números bastante altos dentro do município, aí deu uma queda, e agora, bem recente, a gente teve de novo algumas fatalidades de pessoas bem conhecidas aqui. Provavelmente, a gente quer trabalhar para que esses acidentes de trânsito eles sejam minimizados. A gente não vai dizer que eles não aconteçam, porque são acidentes, né? Eventualmente eles podem acontecer ou não, de repente ou não, de carro, de moto, de bicicleta, com pedestre, inclusive. Então, assim, não tem como prever o não, mas tem como trabalhar na prevenção, que é o que o departamento vem trabalhando, principalmente o setor de educação no trânsito, vem trabalhando muito fortemente para alcançar todas as demandas, fazendo levantamento, inclusive agora do capacete que eu falei, né, para ver o usuário, o número de pessoas que não fazem uso desse tipo de equipamento, que é uma das principais causas de fatalidade, porque na maioria das pessoas que são vitimadas pelo trânsito, elas não estão ou não estavam fazendo uso desse tipo de equipamento. Eu tenho uma percepção sobre isso, que seria: o trânsito não é perigoso, é o condutor que, na grande maioria, é negligente e acaba ocasionando algumas fatalidades. Você me corrija se eu estiver... Não! Tá ótimo. Se eu estiver errada, não, mas de maneira alguma. A gente sempre volta para essas questões, que é a pressa, o desrespeito da sinalização. Eu posso te dizer que também sou instrutora de trânsito de uma escola que ministra os cursos para agentes de trânsito. E a gente, com as turmas dos agentes de trânsito, a gente trabalha com disciplinas de engenharia de tráfego, mobilidade urbana e trânsito e sinalização de trânsito em todos os modos que ela tem, né? A horizontal, a vertical, a semafórica, a gestual, a sonora e os dispositivos auxiliares. Então, a gente trabalha tudo isso capacitando e reciclando agentes de trânsito. E a gente sabe, mesmo quanto profissionais de trânsito, tem uma certa dificuldade, porque são temas bastante abrangentes, que precisam, né? Você está o tempo inteiro reciclando, o tempo inteiro buscando, fazendo buscas. Ainda bem que a gente tem aplicativos que nos auxiliam nesse tipo de trabalho, né, Maísa? A gente tem aplicativos que estão aí à nossa disposição, alguns pagos, outros não. A internet está aí para nos auxiliar, para fazer uma busca também. E a gente quer sempre trabalhar no sentido de melhorias. O plano de mobilidade ele só veio para somar no município, né? Até porque ele faz parte da Lei Federal 12.587, da Política Nacional de Mobilidade Urbana, que obriga os municípios acima de 20 mil habitantes a terem um plano de mobilidade urbana. O nosso município ele tem, pelo último censo de 2010, 141.100 habitantes. A estimativa de 2020 é de 159.080 pessoas. Então, quase 160 mil habitantes. E eu vejo, dentro de um estudo que eu fiz, que dos 144 municípios que a gente só tem, se eu não estou enganada, 12 ou a 15 que tem plano de mobilidade urbana. Se tu tiver esse dado, tu me corrige. Não. Não, mas dentro da busca da lista do Ministério da Cidade, a gente tinha 10 e agora aumentou mais com Abaetetuba, Barcarena, sim, Castanhal, enfim. Aumentou, acho que 15 municípios só dentro do estado. Então, assim, a gente precisa avançar muito
né? E a gente não tem mais município que tem menos de 20 mil habitantes. Nosso estado é muito populoso, além de ser muito grande. Eu estive em São Félix do Xingu, longe, né? Mas é um município muito bem ordenado, muito bem estruturado. O departamento de trânsito lá, que a gente teve lá para trabalhar com eles. Então, assim, a gente vê o esforço dos municípios em implantar um sistema de fiscalização eficiente, de colocar pessoas qualificadas dentro dos departamentos e principalmente nas linhas de frente, quanto coordenação, quanto direção dos departamentos, e principalmente qualificar os profissionais que vão para as ruas, né, para estarem alinhados com o CTB, com o que rege a autonomia da autoridade de trânsito dentro do município. Bom, a gente está já avançando aí, são mais alguns minutos de live, e já aproveitando que você falou de plano de mobilidade urbana, e a gente tem aí também uma experiência, a gente falou de comportamento o tempo todo aqui nessa live, né, gente? Está falando de comportamento, mas a gente tem que falar também de investimento, né? A gente tem uma cidade como Abaetetuba, que é uma cidade menor, e nós temos uma capital, Belém do Pará, tá? Aqui, eu fico pensando também que a questão também do comportamento, dos conflitos, está muito ligada ao ambiente de trânsito que a gente vive e o que o poder público pode fazer para melhorar isso. E eu falo aqui por Belém do Pará, né? Aqui em Belém do Pará, que acontece em outras cidades. Eu não conheço cidade nenhuma que o trânsito tenha melhorado sem resolver o problema do transporte público. Por que eu digo isso? Eu falo para os meus alunos, nas minhas aulas de engenharia de tráfego, que se todo mundo resolver sair de carro, não tem rua para todo mundo. Que, às vezes, eu estou na sala de aula e eu digo assim, olha, gente, se lá fora as pessoas estão andando, é porque vocês estão aqui dentro, com seus carros parados, estacionados, a bicicleta, né? Então, não tem rua para todo mundo, isso é um fato. É um fato. E as pessoas precisam entender a importância que o transporte público tem na diminuição do congestionamento. E quando você diminui o congestionamento, isso é provado, você diminui os acidentes de trânsito. Então, o investimento em transporte público, por que transporte público? Porque ele promove uma economia espacial. Você imagina um ônibus carregando 85 pessoas... E essas 85 pessoas, sem esse ônibus, andando todo mundo de carro. Olha a diferença de ocupação espacial. Eu até fiz uma espécie, eu acho que vou colocar até como um painel aí depois. Eu fiz um desenho, a gente bateu uma foto lá na universidade, a gente bateu uma foto, um ônibus com tantas pessoas, as mesmas pessoas de bicicleta, a mesma pessoa a pé. Então, gente... Investir em transporte público não é só investir no transporte público, é investir na cidade, é investir na redução dos acidentes de trânsito, porque congestionamento por vários trabalhos é diretamente proporcional ao aumento de acidentes de trânsito. Aqui em Belém, a solução em termos de transporte público, e eu vejo que essa é uma medida, investir em transporte público é uma medida. A solução é o que está sendo posto em prática a duras penas. A gente sabe que as pessoas estão muito ansiosas, que é a conclusão do sistema BRT. Às vezes as pessoas dizem, eu tenho raiva do sistema BRT, não quero ser... Gente, que outra opção tem? Continuar com o sistema convencional que nós estamos? Já teve um investimento, tem que fazer o quê? Funcionar. O sistema integrado no mundo inteiro para cidades do porte como Belém do Pará é o caminho, é a integração, é a troncalização, que isso aí, quando a gente fala de canaleta, é o espaço da troncalização, é avançar na diminuição do congestionamento, trazendo essas pessoas para dentro do transporte público, para que as pessoas possam usar mais transporte público. Isso vai acontecer quando tivermos um transporte público de qualidade, um transporte que atenda as pessoas. Tá? Então, isso é importante. O transporte público nas grandes cidades do mundo é o carro-chefe, é o que atrai as pessoas, é o transporte público, é um dos indicadores de uma cidade moderna, avançada, é um transporte público de qualidade. Então, eu vou continuar insistindo. As pessoas dizem, fala em BRT. Eu tenho que continuar insistindo,
porque é o sistema que está em andamento. A gente tem que avançar, a gente tem que realmente fazer funcionar, trazer as pessoas para dentro do sistema de transporte coletivo, o transporte público de massa, para a gente tirar as pessoas dessas ruas laterais, do congestionamento, daquela fila enorme de ônibus, para a gente também investir na alimentação. Nós estamos tendo problemas sérios aqui em Belém, das periferias, onde ficaram desassistidas, na alimentação. Essa alimentação ela tem que ser pensada para que realmente as pessoas não padeçam lá na sua residência querendo vir trabalhar ou vice-versa. Então, o sistema de transporte público é muito importante, eu vou continuar insistindo nisso. Aqui em Belém também está no processo licitatório para garantir que haja segurança jurídica e que se possa ter contrato e investimento. O outro problema também que a gente tem aqui é a questão da gestão do estacionamento. Toda viagem, ela tem o começo, o meio e o fim. Quando a gente fala começo, estacionou em algum lugar. O fim, estacionou em algum lugar. As pessoas não entendem que o ato de estacionar faz parte da viagem. E aqui também nós precisamos trabalhar a questão do estacionamento, onde as pessoas estacionam. Porque aqui as pessoas estacionam em cima de praça, em cima das calçadas históricas, se estaciona, aí é cultura também, se estaciona em qualquer lugar, né? Então, transporte público, estacionamento, são investimentos. Outro investimento em tecnologia, redução de velocidade, não é só isso, semáforos inteligentes, a gente tem que envolver tecnologia, onda verde, enfim. Se a gente for pontuar aqui na questão da mobilidade, além do investimento no homem, no ser humano, a gente precisa investir em engenharia, viu, Nívia? Já que você também é uma colega minha, a gente precisa investir em engenharia, porque se a gente tem uma educação das pessoas e a gente tem uma engenharia, a gente diminui muito a necessidade de alguma autuação e fiscalização. Porque acaba tendo um ambiente muito mais amigável e que as pessoas conseguem ser mais educadas, né? E sendo mais educadas, acaba diminuindo as infrações, que é isso que a gente quer, um trânsito que flua, mas que flua com segurança, sem prejudicar as pessoas. Então, eu entendo que investimento em transporte público, em gestão de estacionamento, em tecnologia para controle de tráfego, são elementos que são fundamentais. Agora, tudo dentro de um plano. Porque se não tiver um plano, às vezes as pessoas dizem, por que fazer o plano? Porque se não tiver um plano, você vai começar a fazer projetos do nada para lugar nenhum. Você quer um exemplo aqui em Belém? A gente chegou, tinha várias ciclofaixas que levavam você do nada para lugar nenhum. Te vira para entrar e te vira para sair. Só tem a ciclovia ali. Antes não tem nada, depois não tem nada. Isso é quando o quê? Quando a gente não tem um plano, né? Então, como a gente não tem um plano, cada um vai fazendo um pedaço no seu pedaço e fica aquela coisa que a gente não integra, né? Só cria espaços. Então, eu acho que é importante a gente falar tudo isso, sabe? Me lembrei também da Duque, que foi aqui a Avenida Duque de Caxias, que foi, assim, um espaço, parecia assim, do outro mundo, porque no restante todo mundo corria feito desesperado. Quando chegava na Duque, parava para o pedestre, faixa cidadã, reduz a velocidade. Entrava na Duque, educação de primeiro mundo. Saía da Duque, Deus o livre. Então, eu estou falando porque é impressionante como as pessoas se condicionam. Então, a Duque era o espaço da educação e fora da Duque era o espaço onde podia valer tudo. Então, eu quero dizer para a população, até aproveitando esse gancho aí do investimento, que não desistam de acreditar que o ser humano é capaz de mudar. Ele é capaz de mudar, mas, acima de tudo, a gente tem que tocar a consciência, né? A consciência. Se as pessoas tiverem a verdadeira consciência da responsabilidade de cada um e do dever de cada um de ser educado no trânsito, nós vamos precisar de muito menos investimentos, né? Não, porque eu acho horrível a gente fazer investimento para segurar as pessoas, por exemplo, gradil de pedestre para evitar que o pedestre atravesse na esquina. Mas, às vezes, é necessário, porque eles fazem isso, né? Então, se a gente tocar a consciência das pessoas, que elas entendam essa responsabilidade e que elas comecem desde cedo a aprender o que é dever, o
o que é o verdadeiro conceito de cidadania, na minha opinião, e aí você que me corrija, né? A gente vai ter um ambiente de trânsito bem melhor e nossas campanhas vão poder mudar um pouco, porque você já percebeu que as últimas campanhas é sempre em cima de comportamento, todo o tempo em cima de comportamento, não é verdade? Mas a gente insiste, porque ali batendo, por repetição, talvez a gente saia dessa live aqui, as pessoas percebam o risco, proteja a vida. Vai ali na esquina, atravessa o semáforo, perceba o risco, proteja a vida. Vai atravessar a faixa de pedestre, perceba o risco, proteja a vida. Vai dirigir um carro, né? E aí, Nívia, o que é que tu acha? É um processo em cadeia, repetitivo, mas é necessário. É necessário porque a gente... É recorrente, né, Maísa? Se todas as últimas campanhas a gente vem tocando na tecla do comportamental, é porque aí está o foco de uma problemática que a gente precisa... claro que a gente não vai resolver. As campanhas, elas não vêm para resolver, elas vêm para estimular a conscientização, né? Fazer você entender que o seu comportamento, nesse sentido, se você alterar, ele pode ajudar, e ajudar positivamente falando, porque às vezes a gente ajuda no sentido ruim, né? Facilitando acidentes, facilitando que acidentes ocorram e que outras coisas ocorram também, que aí a gente toca na questão da segurança viária, que faz parte usuário, veículo e via. E aí a gente volta na discussão da recorrência, da gente trabalhar o comportamento como causa principal da disseminação da boa fluidez da política da boa vizinhança no trânsito. Aqui em Abaetetuba a gente tenta trabalhar, é complicado, Maísa, tu pode me dizer isso com mais exatidão. Você sabe que trabalhar com pessoas é complicado. A gente tem um trânsito que a gente pode falar a nível nacional, e você até dos países que você já esteve fora. E aí, quando a gente fala do investimento em transporte público, eu ouço muito nas consultas públicas que a gente faz, que a gente vai quebrar os mototaxistas, que a gente vai quebrar os taxistas. E aí eu sempre coloco, mas como que em todas as outras cidades que tem transporte público também tem mototaxista, também tem taxista, e todo mundo convive ali harmoniosamente? Como é que só aqui vocês vão quebrar? Então a gente não quer trazer o transporte coletivo, que a gente entende a importância dele para o município, para gerar desenvolvimento, para gerar uma cidade com uma fluidez melhor, para gerar até emprego, né? Porque vai precisar condicionar pessoas que trabalhem nesse segmento. E a gente não quer quebrar ninguém, porque eu posso falar por mim, eu sou jovem, eu posso caminhar daqui até a rodoviária, que dá uns 2 quilômetros daqui da minha casa. Mas a minha mãe é idosa, ela tem 79 anos, e ela não sobe numa moto. Né? Então, se eu não tiver como pagar um táxi para ela se deslocar até o terminal rodoviário, a pé a mobilidade fica comprometida. Então, eu posso pensar só em mim? Não, eu posso pensar em outras famílias também, que têm 2, 3 crianças que também precisam se locomover para estudar, para lazer, para fazer uma atividade dentro do município. E os idosos, os portadores de deficiência, a questão do transporte coletivo beneficiaria o coletivo, como eu sempre falo. Infelizmente, tem gente que só olha para o seu próprio benefício, né? E não é isso que a gente quer, inclusive com o plano de mobilidade urbana, que veio trazer essas diretrizes para o município, que foram longas discussões dentro das comunidades, dentro dos ramais, na sede do município, sobre o que abrange a mobilidade urbana da forma mais íntegra, e a gente trouxe essas discussões para o município, muito de forma bem clara, bem abrangente, e que todo mundo entendesse o processo e o que seria um plano de mobilidade urbana para o município, uma vez que foi a primeira vez que essa discussão chegou aqui no município, né? E aí a gente agradece por ter a oportunidade de trabalhar na coordenação de um plano de mobilidade do município do porte de Abaetetuba,
que é sede do Baixo Tocantins. Ele é um dos maiores aqui, né, do Baixo Tocantins, dos municípios vizinhos aqui, e é referência também para outros, né? Aqui a gente não tem indústria, mas a nossa economia aqui vive de serviço e a gente precisa estar em constante desenvolvimento dentro do município. Olha, que legal, eu fico te ouvindo, eu gosto de te ouvir. E assim, eu acho bacana, eu acho assim, muito legal a gente fazer uma live dessa com alguém de uma cidade do estado do Pará. A gente fez várias lives envolvendo trânsito, transporte com o pessoal de Belo Horizonte. E eu fico muito feliz de, na Semana do Trânsito, a gente estar aqui representando a capital e representando o interior através de você. E vendo uma pessoa qualificada como você, que é uma técnica, eu espero que realmente você possa ter continuidade nesse teu trabalho, que te preservem como uma pessoa de qualidade para poder trabalhar a cidade, né? A gente sabe que às vezes tem muitas interferências políticas quando a gente trabalha com trânsito e transporte, mas eu torço que realmente a Baitetuba segure essa moça aí para continuar trabalhando, você como profissional, e está sendo muito legal falar com você, e eu queria que tu desse assim um desfecho já, né? Porque já está passando aí, já vamos para 1h15 quase, né? Foi tão rápido. Hoje a gente teve uma assistência maravilhosa. Trânsito é sempre um motivo da gente conversar, né? Trânsito todo mundo participa do trânsito, Nívia. Ninguém se livra do trânsito, seja o pobre, seja o rico, seja o novo, seja o idoso. Tá todo mundo falando de trânsito, é um assunto que todo mundo gosta de falar. Nós não somos as únicas especialistas, não. Tem um monte de especialistas falando aqui com a gente, porque, de certa forma, todo mundo vive o trânsito, né? Então, acaba que todo mundo quer falar alguma coisa, quer opinar, e nesse momento da Semana do Trânsito, que é um momento de chamar atenção para o problema, para os problemas, e tentar conscientizar as pessoas, né? Eu queria que tu desse aí um arremate aí final, umas considerações aí para o nosso público aqui. O que eu sempre costumo dizer é que trânsito é feito de pessoas para pessoas. Então, a partir do momento que você sai da sua casa, você já é parte integrante do trânsito. Seja a pé, de bicicleta, de motocicleta, de carro ou dentro de um transporte coletivo. Então, você já faz parte do trânsito e o seu comportamento influencia diretamente nas ações que você vai tomar para você chegar no seu destino final. E aí a gente tenta trabalhar dentro dessas questões comportamentais, as questões de segurança viária, a questão do respeito à sinalização, a questão da importância da engenharia de tráfego dentro dos municípios e dentro dos departamentos de trânsito. Seria importante, como já faz parte do CTB, que os departamentos tivessem o setor de engenharia de tráfego, mas na sua totalidade não tem, porque não é um profissional fácil de achar, né? Aí a gente ainda tem algumas barreiras profissionais e não é fácil, mas é um trabalho que eu me dedico com muita destreza. Meu pai foi taxista e muito do que eu carrego em mim, da minha questão profissional, de trabalhar com cidade, de trabalhar com o trânsito, da engenharia de tráfego, da especialização em mobilidade urbana e trânsito, vem muito porque meu pai, depois que ele aposentou da indústria, ele foi trabalhar como taxista e era um conhecedor nato do trânsito. Infelizmente, hoje ele está acompanhando a gente de outro plano, mas está sempre comigo nos meus trabalhos. E eu sei que muitas outras pessoas podem agregar no trânsito. Aqui no município, a gente finalizou o plano e a gente está na parte de execução dele, né? Infelizmente, a gente está vivendo a era pandêmica, que as coisas deram uma freada para todo mundo, profissionalmente falando, mas que a retomada disso vai ser muito benéfica. A gente dá seguimento no plano de mobilidade urbana, e não só aqui,
mas expandir para outros municípios, né, que precisam também desse tipo de plano para dar diretrizes para a gestão. E eu quero, me sinto lisonjeada do convite, Maísa. Quero agradecer por ter me permitido participar dessa troca de conhecimento aqui, de ideias e principalmente de experiência. Fico aqui o meu agradecimento e me coloco à disposição, não só como coordenadora, mas como amiga, para te ajudar ou fortalecer, ou qualquer outra coisa que você precisar de mim, eu estou à disposição desde já, tá bom? Quero agradecer demais, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço a você ter aceito, né? Porque a gente não se conhecer pessoalmente, né? Pessoalmente a gente ainda não se encontrou. Mas te agradecer a aceitar esse desafio de compartilhar uma live comigo sobre um tema que é um tema assim bastante complexo, né? Que envolve tantas variantes, vamos dizer assim, e estar com a gente aqui, participar de maneira voluntária, de estar aqui se expondo, colocando o seu trabalho, que eu acho que é muito legal. Eu que tenho que te agradecer por estarmos falando de um tema, porque eu acho que, no fundo, o que existe nessa frase, perceba o risco, proteja a vida, é um ato de amor ao próximo, né? Um ato de amor ao próximo é você estar se precavendo no trânsito, tendo uma atitude de uma pessoa que está sempre em maneira preventiva, cuidando da sua vida e cuidando da vida dos outros. Né? Não usar o ambiente de trânsito como um ambiente de fuga para agressividade, para disputa, porque não é esse o ambiente. O nosso ambiente de trânsito, a gente está falando, na verdade, é de consciência, é de respeito, é de amor ao próximo, é de responsabilidade, né? De ter a nossa parte. Façamos a nossa parte. Se cada um fizer a sua parte, nós não teremos tantos problemas como a gente tem no trânsito. Se cada um fizer a sua parte, não precisa ter multa, não precisa nem fiscalizar, se cada um fizer a sua parte. Então, a gente sempre vai falar isso, se cada um fizer a sua parte, nós teremos já um trânsito bastante seguro, que é isso que se espera de cada um, né? Que cada um haja dentro do ambiente de trânsito de maneira generosa, de maneira solidária, de maneira amiga, de maneira consciente e responsável. Eu não sei, se eu fosse dar uma sugestão para o ano que vem, eu dizia o seguinte: faça a sua parte. Se cada um fizer a sua parte, nós vamos vencer essa batalha e vamos ter muito menos acidentes e menos ainda mortes no trânsito. Porque quantas vidas são ceifadas de maneira estúpida mesmo, por um descuido. Agora, recentemente, como eu te falei, é do BRT, e também uma situação horrível, e uma ciclista que faleceu andando no espaço que ela tinha direito, numa saída de um carro de um prédio. Às vezes as pessoas saem tão desesperadas e bate. Pois é, perdemos uma ciclista, um ser humano ainda com a vida pela frente, uma pessoa querida pelos amigos. Isso abala não só a família, mas todos que estão ligados a ela, pela maneira estúpida com que ela foi ceifada a vida dela. Uma maneira estúpida, passando na frente de um prédio, pá, pronto, lá foi a vida da pessoa. Eu mesmo perdi o meu avô num acidente de trânsito também, de bicicleta, ele era um ciclista, numa ponte. Então, assim, todos nós temos alguma história para contar, e isso é muito triste, porque quando todo mundo tem uma história para contar, a gente fica muito triste. A gente está falando de um ano pandêmico, um ano de Covid, quantas pessoas morreram no mundo. Mas vamos fazer uma contabilidade também de quantas pessoas morrem no mundo por acidentes de trânsito. Será que nós também não temos uma pandemia aí que já nos acostumamos, já não temos nem despertar de consciência, porque já faz parte do cotidiano da violência urbana você andar e ver uma pessoa estirada no asfalto, né, falecida por conta de um acidente de trânsito. Parece que já virou uma coisa urbana, é uma pandemia que a gente já absorveu, porque todo ano a gente fala da quantidade de acidentes de trânsito, né? E
Enfim, é triste. As coisas só mudam, muitas pessoas só mudam quando acontece na sua família. Quando atinge diretamente um parente e tudo mais, aí sente. É muito triste. Mas eu sou otimista. Eu acho que a gente batendo, indo adiante, trabalhando e acreditando que nas pessoas, que quando toca aqui, as pessoas podem começar a mudar, a gente vai mudando, né? Vamos tentar todo ano, que seja toda semana uma semana de conscientização, não é, né, Nívia? A gente precisa e a população merece, né? Merece. Vale a pena essa luta, vale a pena se engajar. E é isso que eu convido todos os amigos aqui, que nós estamos encerrando a nossa live. Quero agradecer a Nívia, quero avisar vocês de uma novidade. A partir da semana que vem, eu vou fazer uma série de lives falando sobre os mitos do transporte urbano. Vai ser uma série, Os Mitos do Transporte Urbano. E a nossa primeira live vai ser sobre tarifa. Tarifa de transporte público. Saiba o que você está pagando. Você sabe o que você está pagando quando você paga uma tarifa de transporte público? Negócio de caixa preta, gente, é uma coisa que não existe. Tá? Só tem caixa preta quando não tem informação. Mas a gente vai começar a dar informação para a população. Eu, particularmente, que calculei e calculo, né, sou professora dessa área de cálculo de tarifário, eu acho que está na hora da gente entrar nessa parte também. Vamos falar sobre os mitos do transporte urbano. Vamos começar falando de tarifa? E a pergunta é, você sabe o que você está pagando? Eu vou explicar para vocês na live da semana que vem. E essa semana a gente está fechando maravilhosamente com a Nívia Sena, coordenadora de mobilidade urbana de Abaetetuba, engenheira de tráfego, a nossa engenheira aí, batendo um papo aqui com a gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa exploração do tema. E vamos lá. Obrigada, Nívia. Obrigada, gente. Obrigada. Vamos concluir aqui. Muito obrigada a todos que estão aqui. Eles gostam sempre que eu fale. Cíntia Moraes, Délio Barbosa, Jean Madison, Ana Maria Sena, Cássia Sena, Rosileia Silva, Leidmara, Marcelo, Mena, Vanderlei, Leidmara, Tiago, Cássia, Jean Madison, de novo aqui, Maria Helena Sena, tá a família Sena toda aqui, hein? O Renato, olha, o Renato Melo é o que tem um dispositivo chamado Go Belém, que tem está englobando tudo que você pode aí ter em Belém de produtos e de locais que você pode andar. Olha, Go Belém, hein, gente? Go Belém com o Renato Melo, ele está aqui, entre em contato depois com ele. Vamos falar da Rosileia, está aqui a Rosileia, obrigada. Carolyn, a família Sena, Maria Helena, nossa! A Sônia Torres, olha, tá vendo, querida, né? Délio Barbosa, Leonor Sena, Maria Helena de novo, Ruth Soares, Paulo Lobato, Ronald Queiroz, Tiago aqui, Laura Barra, Eduardo Rendeiro, Paulo Lobato, muito obrigada, Sônia Helena, muito obrigada, Lu Souza, beijão, amiga, Lucimar Gomes, aí vem aqui o Jean, Mário Cabral Neto, obrigada, amigo, Luiz Saboia, e vamos lá, gente, Eurípides, obrigada, tá em Santos vendo o nosso, Santos São Paulo, hein? Vendo aqui o nosso trabalho, a nossa live, né? Amigão. E aí vem a Mara Pinheiro, obrigada, querida, grande cerimonialista, promoter maravilhosa, Mara Pinheiro, Ana Maria Sena, Leidmara, Jean Madison, o Carlos Caio, obrigada, amigo. Vem aqui a Socorro Brício, sempre minha amiga, beijão grande em você, muito obrigada pela força. Ricardo Manajás, obrigada, amigo. Rosiane Carvalho, deixa eu ver quem mais aqui que eu tenho que me despedir. Humberto Tanoe, parente do Aurélio, com certeza. Geraldo Correa, Fábio, obrigada. Vamos lá, quem mais alguém? Ludmila, obrigada, Ludmila. Obrigada, Cícero, é que já não dá lá para cima. Obrigada, Lady Diana, desculpem aí se eu deixei de falar com alguém. Estou encerrando aqui essa live. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado e a gente está prestando mais um serviço de utilidade pública para a comunidade, para a gente ter um trânsito mais seguro, não é, Nívia?
Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, Nívia. Nada. Até a próxima. Tchau.